Olá, bruxedos, como é que vocês estão? Resolvi retomar os vídeos aqui, né, no meu canal, falando mais com vocês. E a gente vai começar falando sobre a roda do ano. Nossa, Ju, mas já falamos milhões de vezes sobre a roda do ano. Sim, inclusive eu já falei muitas vezes sobre a roda do ano. Mas sempre tem gente nova chegando, né, e é um assunto que ainda causa, certas confusões, digamos assim. Então, primeiro, eu vou falar da roda do ano com a questão, eh, do local onde você está, tá. Então, assim, quando eu cheguei na bruxaria, acho que uma das primeiras coisas que eu achei incrível, que eu achei fantástico, foi que nós tínhamos as nossas próprias festas, né. Eu fiquei, assim, muito feliz, porque quando a gente começa, geralmente você se dá conta, né, dali que: "Puxa vida, eu sou uma bruxa, quero seguir ali pelo paganismo, quero seguir outras festas e tal". E aí eu descobri que nós tínhamos 8 festas durante o ano. Foi assim, tipo assim, eu cheguei, e aí eu falei: "Caraca, nós temos 8 festas durante o ano, vamos entender o que são essas festas". Essa foi a primeira coisa que eu fiz. E aí eu estudei, comecei a estudar, né, sobre as festas, sobre como fazer e tudo mais. Fiz a minha primeira celebração, meu primeiro sabá foi um sabá de Ostara, tá lá anotadinho no meu livro das sombras, né, o meu primeiro livro das sombras. E aí depois de um tempo que eu estava estudando a roda e tudo mais, foi a minha primeira palestra também, né, porque desde que eu comecei, desde o meu começo de caminho, que eu me senti como uma sacerdotisa, né, porque assim, você pode ser um praticante, mas não necessariamente precisa ser uma sacerdotisa ou um sacerdote. Quando as coisas chegaram aqui no Brasil, a gente já tinha essa visão aí do sacerdócio, primeiro por conta da época, né, que precisava de mais gente para passar a palavra da deusa, né, e segundo porque a gente teve influência, grande influência, da Wicca, quando as coisas chegaram no Brasil, apesar de a Wicca não ter chego no Brasil, assim, escancaradamente, logo de cara, tá? Mas no próximo vídeo eu falo sobre isso. E aí, essa roda do ano que a gente conheceu, logo que chegou e tudo mais, era a roda do ano de Gardner, tá? Então, remanescentes aí da bruxaria moderna ou wicanianos seguem essa roda. Hoje a gente tem, sim, dentro do paganismo, muitas vertentes, muitas possibilidades de você fazer as suas comemorações, né. Então eu vou começar falando ali, do começo, de como a gente pode começar a fazer essas celebrações, a sentir essas celebrações. E aí eu vou começar, claro, já explicando as coisas, com mais clareza, né, do que eu tinha quando eu comecei, por exemplo. E aí, assim, a roda do ano, você tem que levar em consideração, em primeiro lugar, o lugar aonde você mora. A primeira coisa que você vai parar e dizer: "Tá, onde eu moro", né. Vamos para mim, então, que eu vou me usar de exemplo. Eu estou morando na região sul do Brasil. Aqui na região sul do Brasil, onde eu moro, em Santa Catarina, nós temos as estações do ano ainda bastante definidas, tá? Já foram mais, inclusive mais definidas do que são hoje, mas ainda são bastante definidas se a gente for olhar outros lugares do Brasil, ou, por exemplo, em São Paulo, da onde eu sou, né? Para quem não sabe, eu sou paulista, né? Moro aqui há alguns anos, mas eu não sou daqui, né, não sou catarinense, não sou gaúcha, morei em Porto Alegre, moro em Santa Catarina, mas não sou daqui. Então, lá em São Paulo, a gente não tem uma definição tão grande das estações, né, é bem menos do que a gente sente aqui. E eu gosto dessa definição. Então, assim, para mim isso é importante, né, essa definição das estações, eu me sinto bem, sabendo dessa definição. Não sei se eu prefiro o tempo mais frio, né.
não sou muito de calor, não gosto aqui no verão, aqui é bem quente e não me agrada, né, mas agora que a gente entrou no outono, os dias começam mesmo a ficar mais frios, bem mais frios, né, e eu gosto muito mais assim, tá. Bom, então levando em consideração o meu lugar aqui, eu tenho essa definição, então eu faço as minhas comemorações exatamente, né, com as coisas mais definidas. Mas se você mora, por exemplo, no nordeste do estado, né, você não vai ter essa definição, você não vai ter esse tempo frio, não vai cair gelo, né, não tem geada, né, por exemplo, na Bahia não tem geada, gente. E aí você vai fazer a sua comemoração de que jeito? Assim, se você for seguir o que está no papel, você tem que mudar, você vai ter que, né, dar o seu jeito aí e encontrar a sua forma de fazer a comemoração. Nós estamos indo agora, né, começamos em um outono, né, e a roda vai caminhando do outono para Samhain. Samhain, eu lembro que quando eu comecei a roda, quando eu comecei a fazer minhas comemorações, a gente tinha uma grande dúvida quanto a esses sabás que são de origem celta, né. Hum. Esses sabás foram incluídos nessa roda por Gardner. A roda do ano que nós conhecemos hoje, com essas definições, ela foi montada por Gardner, né, e ele foi buscando festas em outras, ele e o coven dele, segundo, o que a gente tem, né, de história, ele definiu as 4, né, os 4 equinócios e solstícios, né, e aí o coven dele foi trazendo essas outras comemorações ali, conta a história que ele tinha viajado e quando ele voltou, a galera falou: "Olha só, a gente montou aqui uma ideia, nã-nã-nã-nã-nã", e ele topou, e aí ficou a roda desse jeito, tá. Segundo a história, tá. Essas festas ele foi buscar em outras tradições, né, então em tradições celtas. Quando a gente fala celta, tem um vídeo aqui no canal se você procurar, quando a gente fala celta, a gente está falando de vários povos indo-europeus. Então são vários povos, são várias possibilidades, vários lugares. E aí ele foi pegando de cada canto, uma coisa, uma outra coisa, e foi montando essas festas de acordo, tá. Então, por exemplo, Samhain agora a gente tem uma forte influência, escocesa e irlandesa, porque são dos celtas, desse povo que vivia nessas regiões, tá. E esse é um sabá muito importante para nós da bruxaria. E aí eu te digo, né, você não comemora nada ou comemora? Quando voltando, né, quando eu comecei as minhas comemorações, a gente achava que esses pontos, esses sabás que ficavam no meio dos outros, eram tipo um aviso, por exemplo, o Samhain seria um aviso de que o inverno ia chegar. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Eu falava isso. E não tem nada a ver com isso, né, nada a ver, é uma outra coisa, uma outra questão, é uma outra festa. Quando a gente começa, o outono, o tempo vai esfriando no passar dos dias. E não é que quando a gente chega no inverno, no dia que vai ser o início do inverno no Brasil, não, não tá certo. Aquele dia ali que eles marcam do inverno, na verdade é o meio do tempo frio, porque o tempo frio começou no outono. A gente começa, vai esfriando, 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 por quê? Porque o sol vai se afastando, se afastando, se afastando. Então vai esfriando, 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 lembra que tá rodando, né. Então o sol se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, vai ficando frio, frio, frio. Aí o sol vem voltando. Quando chega o equinócio, o solstício, no caso o solstício de inverno, é o meio, é quando o sol está no ponto mais distante. Então o sol chegou lá no ponto mais distante.
Solstício de inverno é o meio, né? Ele já estava se afastando, se afastando, se afastando. Aí agora aqui é o meio. Aí ele começa a se reaproximar, entendeu? Então, no dia do solstício de inverno, o Sol começa a voltar a se aproximar, tá? Então, não são os dias mais frios. Os dias mais frios vão ser um pouco antes, porque é quando o Sol vai ficando mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Aí, tipo, né? Enquanto isso vai esfriando, 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 entendeu? Aí, quando chega no solstício, é o ponto mais longe que ele fica. Aí ele vai começar a se reaproximar, e vai se reaproximando, e aí vai esquentando. Então, né, não é o início do inverno. São ali os últimos 3 meses, que ainda vai estar o tempo mais friozinho, mas já vai começando a esquentar, infelizmente, na verdade. Eu, na verdade, meu sonho era que tivesse o inverno lá do Alasca, que ficasse 6 meses, né, sem sol. Sou eu curto assim. Enfim. Então, essa roda. Digamos que você aí está vendo esse vídeo e você quer começar suas comemorações agora. É um ótimo momento para você começar, tá? Por quê? Samhain é o ano novo. É o ano novo, é o início da nova roda, tá? Então, tudo reinicia a partir de Samhain. Aí, você vai escolher. Primeiro você vai pensar o quê? Aonde você está, né? Aonde eu estou. Como é o clima aqui? E como eu vou fazer minha comemoração de Samhain. Então, a gente vai começar com Samhain. A comemoração de Samhain pode ser feita em 1 dia, em 3 dias, em 7 dias ou mais. Por quê? Esses povos, eles faziam essas comemorações dessa forma, né? Samhain e algumas outras festas, elas não eram simplesmente um dia, elas eram um festival. Eu gosto de fazer em 3 dias, então eu faço 3 dias de celebração, 3 dias com coisas que eu faço, né, para trazer essa energia de Samhain para esse momento, porque é na verdade, assim, já começa em Mabon, né, em outono, que já é o meu favorito. Samhain também é um dos meus favoritos, então eu gosto de curtir essa celebração. Eu acho ela muito importante. Aí eu vou deixar para o próximo vídeo para falar sobre os 3 dias de Samhain, que é o jeito que eu vou fazer. E eu vou começar falando, né, sobre este primeiro dia de Samhain, que é como eu vou fazer as minhas comemorações. Se você viu até aqui, me deixa aqui, né, como é que você vai fazer as suas comemorações, se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, porque, né, joguei aqui um monte de informação, se você gosta desse assunto, se você queria saber mais, chama aqui e deixa, e é isso. Então, até o próximo vídeo, um beijo para você e Bliss the Bee.